Olá a todos, aqui é Viviane Maurício. Vou ter que falar bem pertinho aqui, porque eu tenho uma reunião daqui um pouquinho, então vou aproveitar esse momento que eu estou esperando aqui e tentar fazer esse vídeo para vocês. Aqui é Viviane Maurício, naturopata, estudante de psicologia, pesquisadora independente em homossexualidade e relacionamento familiar. E estou aqui para poder conversar um pouquinho sobre vocês, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre tratamentos sem remédios químicos, para dizer para você que é possível sim ter níveis ótimos de saúde e que a cura está mais próxima do que você imagina. Na verdade, eu tenho dois temas para poder tratar, não vai dar tempo de tratar tudo num vídeo só, então eu vou ter que fazer em dois vídeos. Então eu vou ter que ficar com o vídeo bem pertinho, com a câmera bem pertinho, senão o som não vai ficar. Eu estou aqui no shopping, aproveitando, como eu disse, que eu tenho esses momentos aqui para poder conversar com vocês. Então o barulho está imenso, mas o importante é que nós vamos tentar passar uma mensagem para vocês. Uma pergunta que eu recebo muito: Viviane, como resolver sobre a ansiedade, sobre depressão? Eu acho que antes de nós conversarmos como resolver o problema da ansiedade e da depressão, nós temos que entender a pergunta principal: por que ficamos doentes? Não interessa o nome da doença, não interessa o endereço da doença. Por que nós ficamos doentes? Por intoxicação, por falta de nutrientes e pelo nosso emocional. O seu emocional não está bem, influi no corpo, sim, na sua saúde de maneira geral. Se você está deficiente de nutrientes, também vai influenciar na sua saúde, tá? E se você está intoxicado, também vai influenciar na sua saúde. Então, por que ficamos doentes? A resposta é muito simples: porque falta nutrientes. O que são nutrientes? Zinco, cobre, cobalto, manganês, selênio, molibdênio, sulfur e tantos outros mais. São mais de 100 nutrientes que nós precisamos para que a máquina humana funcione perfeitamente, tá? Então, sempre me pergunto: Viviane, e a depressão? Então, se você está intoxicado, por exemplo, com chumbo, você vai ter determinados comportamentos. Se você está intoxicado com alumínio, você vai ter determinados comportamentos. Se você está intoxicado, por exemplo, com prata, muitas pessoas que estão aí, por exemplo, com... eu esqueci o nome agora, com ansiedade, pode ser intoxicação por prata e as pessoas não sabem. Então, o que você me aconselha, Viviane? Duas coisas. Primeiro, cuide da sua alimentação, coma os alimentos mais naturais possíveis, mais fresh possível, porque a maioria de vocês sabe, mas vale aqui reforçar que toda vez que nós cozinhamos o alimento, o que acontece? Todo o valor nutricional. Então, muitas vezes nós pegamos lá, por exemplo, a cenoura, tem este nutriente. Só que quando nós cozinhamos essa cenoura, esses nutrientes vão embora. Inclusive, tem um trabalho muito interessante de um médico, eu acho o nome dele tão chique, mas acho que agora eu não vou lembrar o nome dele, José Gonzalez... eu esqueci o nome dele, mas ele fala sobre alimentação viva. Ele tem dois livros que eu recomendo você ler. O número 1 se chama Lugar de Médico, é na cozinha, e o outro agora, porque eu estou gravando, me veio o nome dele agora, e eu não vou lembrar o nome dele. Mas Lugar de Médico é na cozinha, e assim, o outro nome do outro livro dele é Curando a Diabetes em 21 Dias. Por quê? O que é diabetes? Excesso de carboidrato. Se você diminui o carboidrato da sua vida, então os níveis de açúcares, a maioria das pessoas não sabe que... esses dias eu estava conversando com uma senhora, ela falou assim: Viviane, mas eu não como muito doce, como é que eu posso ter diabetes? Então o segredo é esse: o alimento quanto mais fresco, quanto mais cru, ele não vai virar açúcar no sangue. Então não é só massa, ou é só açúcar, ou só o doce. Por exemplo, num dos vídeos desse doutor José Gonzalez, agora depois eu vou ter que escrever nas entrelinhas se o nome dele é esse mesmo, porque por um acaso eu lembrei do trabalho dele. Ele é um brasileiro e ele trabalha com alimentação viva. Pode ser que eu estou falando o nome dele errado, mas enquanto eu não aprendo, como eu disse para vocês nos vídeos passados, tecnologia ainda não é o meu forte. Só abrindo aqui um parêntese para vocês, por algum motivo meu Facebook Psicologias Holísticas não está funcionando, e provavelmente que eu vou ter que fazer um outro Facebook
e talvez com o mesmo nome, o certo é que eu vou ter que provavelmente deletar aquele e fazer um outro. Então, se você não estiver conseguindo acessar o meu Facebook Psicologia Holística, continua no meu canal do YouTube, que é também Psicologia Holística, e tem o meu Facebook pessoal chamado Viviane Maurício, que esse eu dedico para homossexualidade e relacionamento familiar, mas normalmente eu costumo postar lá tudo que eu faço lá, e também eu costumo postar no meu Facebook pessoal, que é Viviane Maurício, que eu estou lá com uma roupinha de festa, foi num casamento, maquiada, etc e tal. Então estou lá. Então para poder lembrar você disso. Então, voltando, tem uma pesquisa, inclusive, que esse doutor, ele fala o seguinte, que fizeram um experimento com porcos, dando batata crua para esses porcos e mediram os níveis de açúcares. Vamos supor que estava lá no nível de 500 unidades de açúcar de glicose, ok? E depois deram essa mesma quantidade de batata cozida para fizeram cru e fizeram cozida. E eles detectaram que a batata cozida teve o dobro do número de açúcares no sangue, ou seja, quanto mais cozido o alimento, ele vai virar, não interessa que você esteja se seja massa, se seja verdura. Às vezes você fala, não, mas eu como muita verdura, eu como muita sopa, eu como muitos vegetais, etc. Mas a partir do momento que você cozinha, isso vira açúcar no sangue, ok? Então, voltando, por que é que nós ficamos doentes? Falta de nutrientes. Então, além desse, quando você cozinha esse alimento, o que acontece? Você perde todos os nutrientes. Vamos supor que qualquer alimento tenha zinco, cobre, cobalto, tenha selênio, mas se você cozinha esse alimento, você vai perder todos os nutrientes, todas as proteínas, todas as vitaminas que esse alimento vai ter, ok? Então, se você não cuida da sua alimentação o mais fresco possível, mas você fala, Viviane, mas eu me alimento bem, eu tenho eu como muita salada, eu como muitas folhas, só que querendo ou não, hoje nossa alimentação está muito pobre, porque o solo está pobre. Normalmente a pessoa que lida aí com as plantações, com as lavouras, o que eles repõem normalmente? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, é o que eles colocam. E os outros, mais de 100 que nós precisamos, eles não colocam. Então, o solo está cada vez mais pobre. Se o solo está cada vez mais pobre, ele vai gerar alimentos cada vez menos nutritivos, menos ricos em nutrição. Então, como é que eu resolvo isso? Você vai ter que fazer uma suplementação alimentar. Tá? Com relação à intoxicação, você tem que procurar um homeopata, tem que procurar um naturopata, ou você tem a opção aí da fitoterapia, você tem a opção da homeopatia. Então, você procurando um profissional, o que é que ele vai fazer? Ele vai atrás dos sintomas, do que você está sentindo, da sua saúde, vai cuidar da sua saúde de uma maneira geral. Como eu disse para vocês, o naturopata, ele não procura o nome da doença, ele vai ver como você está. O que acontece com a maioria de outros canais aí de saúde? Por exemplo, você pega lá o exame de sangue e leva lá para o seu responsável pela sua saúde, pelo seu médico. O que ele fala? Não, aqui os exames estão todos normais. Mas quem está na frente dele é um cadáver, é uma pessoa que não está andando legal, que a perna não funciona, o braço não funciona, o coração não funciona. Você vê que o semblante dele é de uma pessoa que está doente, mas quando ele olha para esse resultado desses exames, esse exame está dizendo que está tudo normal. Então, na verdade, não está tudo normal, não está legal. Então, o naturopata, ele não vai ver o nome da sua doença, não vai ver o rótulo que colocaram em você, ele vai trabalhar com a sua saúde em geral. E tanto é, quando a gente trabalha com a saúde em geral do ser humano, de uma maneira geral ele melhora. Então, por exemplo, se eu estiver tratando você, por exemplo, com uma vitamina D, se eu estiver tratando você, por exemplo, com zinco, com cobalto, com manganês, todo o corpo agradece, porque desde que mundo é mundo, o corpo reconhece esses mais de 100 de nutrientes que nós precisamos. E além do que, também o ser humano é muito complexo. Viviane, eu tenho isso, zinco resolve? De repente, zinco resolve. Viviane, eu tenho isso, só a vitamina D resolve? Eu acredito que não, porque o ser humano é muito complexo. Então, nós, como eu disse, venho sempre repetindo, nós precisamos de mais de 100 nutrientes, nós precisamos de enzimas, precisamos de vitaminas aí do complexo 12. Então, um único nutriente, um pacotinho ali, um vidrinho de vitaminas, por exemplo, de A a Z, não vai resolver, porque nós vamos precisar de muitas outras coisas. Nós precisamos de hormônios que as plantas têm e etc e tal. Então, assim, num vídeo
de 10 minutos é muito complicado. Primeiro que a gente não pode falar muito, que você tem mais o que fazer, a não ser somente assistir esse vídeo. Então, o que eu peço para você, continue acompanhando. Nesse momento, como eu disse para você, eu sou estudante, eu sou pesquisadora, estou aí trabalhando com a minha carreira como naturopata. Então, para eu poder parar e fazer um vídeo para você, é um prazer muito grande poder passar tudo isso. Mas às vezes num vídeo aí de 10, 15 minutos, primeiro que hoje em dia pela enxurrada de notícias, de vídeos que nós temos, é difícil a gente acreditar no que é certo, no que é errado, e é difícil a gente dizer, a quantidade de informações é muito, muito, muito grande, e para a gente selecionar realmente o que é certo com o que é errado, só o tempo que vai dizer. Então vou ter que finalizar esse vídeo, espero que tenha servido para você. Eu quero ainda, se der tempo, hoje ainda, mais tarde, depois dessa reunião, eu quero fazer um vídeo aí rapidinho também, não muito detalhado, que não vai dar muito tempo de fazer, sobre a vitamina D, e voltando a falar sobre depressão e sobre ansiedade, tá? Então, se você está com depressão, se você está com ansiedade, não vou te dizer que o naturopata vai resolver 100% dos seus problemas, mas 90%, porque eu tenho experiência, eu tenho pacientes, eu tenho clientes que já vieram a mim com depressão, e simplesmente quando você consegue nivelar esses níveis para níveis ótimos de nutrientes, então a saúde vem. Quando você manda embora a doença, a saúde vem, tá? Eu vou ter que finalizar. Um beijo grande, muito obrigada por continuar acompanhando o meu trabalho. Se você achar interessante essa informação, se você achar interessante este trabalho, passe para alguém que você ama, para alguém que você considera, e eu espero que você seja abençoado, que você tenha um 2018 maravilhoso, que você e a sua família sejam abençoados. Então, depressão tem cura? Tem cura. Viviane, pode ser que no determinado momento eu vou precisar de um psicólogo. Se você precisar de um psicólogo, vá no psicólogo. Mas eu acredito que entre 50% e 70%, como eu disse para você, se a pessoa estiver intoxicada com chumbo, não adianta você conversar, você colocar essa raiva, essa angústia, esse desespero para fora. Se você estiver intoxicado com chumbo, você tem que resolver essa intoxicação. Então, estou voltando ao assunto. Eu vou ter que finalizar. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Então, lembre-se, a sua cura está mais próxima do que você imagina, e existem sim maneiras de você ter níveis ótimos de saúde. Um beijo grande, que Deus te abençoe onde você estiver. Se esse vídeo te alcance, depressão, ansiedade, tem cura e tem cura para tantas outras coisas que existem aí, que estão assolando as pessoas que você ama e que você considera. Um beijo, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.